espero profundamente que você tenha liberdade para adorar a Deus, para glorificar a Deus. E quem sabe, eu vim determinado a isso. No meio da mensagem, o Espírito Santo começa a batizar, a renovar os tempos. E se já tem alguma pendência com o Espírito Santo, vai logo se tratando aí, vai pedindo perdão a Ele, porque Ele não quer encher aqui uma minoria de pessoas. Eu tenho uma notícia para te dar. Antes, nas antigas alianças, nas antigas dispensações, o Espírito não podia descer sobre pessoas comuns. Eram só sobre pessoas que tinham cargo de rei, de sacerdote, de profeta. E na época do juiz, o juiz de Israel, e algumas exceções, Bezaleel, Olibe e outras pessoas. Mas hoje eu tenho uma notícia para te dar como igreja. Deus pode encher todos nós na igreja. Aleluia, Jesus! Pela primeira vez, para quem não sabe, a título de informação, pela primeira vez em Atos 2 aparece a palavra: e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu tenho uma notícia coletiva que generalizada para passar. Deus quer encher todos nós nessa noite. Nós vamos sair daqui, irmão, pentecostais, genuínos da palavra, cheios da unção deste Deus, porque nós merecemos, porque nós não merecemos, mas essa graça, ela faz exatamente isso, ao seu e ao meu favor. Carta aos Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 4, diz assim a Bíblia: testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas do Espírito Santo, concedidos por sua vontade. Podemos dizer um amém? Amém. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas do Espírito Santo. E é sobre esse ser que eu quero nessa noite fazer questão de falar dele nessa noite, porque é isso que nós temos que estar falando dele. Para quem não sabe, em Hebreus 13, versículo de número 6, a Bíblia diz: e assim ousemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então ele, o Espírito Santo, é o nosso ajudador. Não temamos em hipótese alguma o que nos possa fazer o homem. E o Espírito Santo, ele é exatamente esse ser que nos renova, que nos convence, que nos cura, que nos enche, que nos fortalece, que nos limpa, que nos aviva, que nos purifica, que nos restaura, que santifica, que coloca aquilo que não está no lugar de volta ao seu devido lugar, que ungiu cada um de nós aqui, que nos dá vitória. É este Espírito que vai nessa noite ser mais uma vez apresentado neste lugar. Talvez você nunca tenha visto ele ser apresentado desta forma, mas nós não estamos aqui só porque estamos por uma obra de uma casa. Nós estamos aqui com um propósito. E a Bíblia diz em Provérbios 19, 21 que muitas são as intenções que há nos corações dos homens, mas o propósito do Senhor, esse é o que prevalecerá. Enquanto você está aqui, você está livre. É verdade, você está livre das investidas, das setas, dos projetos de Satanás. Enquanto você está aqui, algo pode ser ativado, algo pode ser tirado do fundo do baú e ser reavivado na sua história. A Bíblia fala em Jeremias 1,19: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o livramento você já está tendo. Agora você vai sentir ele de uma forma tremenda e poderosa. É esse Espírito que eu quero exaltar neste lugar. Eu tenho certeza que ele não está.
Ele não está só na minha vida, Ele está na vida de muita, Ele está na vida dos irmãos aqui. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que vós sois o santuário de Deus, onde o Espírito Santo habita. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é santo. Aí a Bíblia vai afirmar em 1 João capítulo 4, versículo 4: filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. A Bíblia vai falar em 1 João capítulo 4, a partir do verso 1: amados, não creais a todo espírito, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Versículo 3: os quais não confessam que Jesus veio em carne. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, este é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Aí no versículo 4 ele vai dizendo: filhinhos, sou de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Esse espírito, ele é tremendo, irmão. Esse espírito, ele é grandioso. Você nem imagina a capacidade dele de atuar, de operar. Ele não quer usar só o Benihim, mas ele tem muitos brasileiros para usar aqui na face da terra. No Gênesis, ele é o espírito da criação. No Êxodo, ele é o espírito da redenção. Em Levítico, ele é o espírito da santidade. Em Números, ele é o espírito da capacitação dos líderes de Israel. Em Deuteronômio, ele é o espírito da renovação da antiga aliança. Em Josué, ele é o espírito de conquista. Em Juízes, ele é o espírito libertador que repousava, habilitava, se não me foge a memória, os 15 juízes de Israel. Em Ruth, ele é o espírito da remissão. Em 1 Samuel, ele é o espírito da transformação. Em 2 Samuel, ele é o espírito que escolheu o menor da casa de Jessé, Davi. Em 1 Reis, ele é o espírito que repreendia com dureza os pecados dos reis de Israel e de Judá. Em 2 Samuel, ele é o espírito que arrebatou Elias e colocou Eliseu com unção dobrada do mesmo Elias. Em 1 Reis, ele é o em 1 Reis, em 2 Samuel, em 2 Reis, ele é o espírito que arrebatou Eliseu e para ocupar o lugar de ele é o espírito que arrebatou Elias e colocou Eliseu para ocupar o lugar de Elias. Em 1 Crônicas, ele é o espírito que escolheu a família, a genealogia do rei Davi. Em 2 Crônicas, ele é o espírito que deu sabedoria e conhecimento para o menor filho de Davi, chamado Salomão. Em Esdras, ele é o espírito da restauração do cativeiro. Em Neemias, ele é o espírito reconstrutor dos muros caídos de Jerusalém. Em Esther, ele é o espírito defensor da forca do diabo nos nossos dias atuais. Em Jó, ele é o espírito do Todo-Poderoso. Ele é o bom espírito. Nos Salmos, ele é o espírito do louvor, o espírito da alegria. Em Provérbios, ele é o espírito da sabedoria. Ele é o espírito que é derramado na palavra. Em Eclesiastes, ele é o espírito esclarecedor das perguntas mais difíceis da Bíblia. Em Cantar de Salomão, ele é o espírito que assopra o amor de Deus no meio do jardim desta igreja nessa noite. Em Isaías, ele é o espírito lá de cima. Ele é o espírito purificador. Ele é o espírito da ciência, o espírito de fortaleza, o espírito do discernimento, o espírito do temor do Senhor. Em Jeremias, ele é o espírito da advertência. Em Lamentação de Jeremias, ele é o espírito da misericórdia de Deus. Em Ezequiel, ele é o espírito que deu vida ao vale de ossos
secos. Em Daniel, ele é o Espírito excelente que estava sobre Daniel para interpretar os sonhos e as visões do Nabucodonosor. Em Oséias, ele é o Espírito que desceu como orvalho sobre Israel. Em Joel, ele é o Espírito prometido que será derramado sobre toda a carne dos crentes. Em Amós, ele é o Espírito que convoca Israel para se encontrar com o Senhor, o seu Deus. Em Obadias, ele é o Espírito que inspira os oráculos de Deus. Em Jonas, ele é o Espírito que promove arrependimento. Em Miqueias, ele é o Espírito que declarou o pecado de Jacó, a transgressão de Israel. Em Naum, ele é o Espírito de fortaleza nos nossos dias de angústia. Em Abacuque, ele é o Espírito avivalista da obra de Deus. Em Sofonias, ele é o Espírito de Jesus Cristo que anuncia que Jesus vai voltar. Em Ageu, ele é o Espírito que exalta a glória da última casa. Em Zacarias, ele é o Espírito da súplica e da graça. Em Malaquias, por causa do dizimista, ele se transforma no Espírito que repreende o gafanhoto migrador, o gafanhoto cortador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto destruidor. Em Mateus, ele é o Espírito que não pode ser blasfemado. Em Marcos, ele é o Espírito que ungiu Jesus de Nazaré. Em Lucas, ele é o Espírito que disse para Simeão que ele não morreria se antes os seus olhos verem a consolação de Israel. Ele é o Espírito que disse para a velha Ana que ela também não ficaria por baixo. Ele é o Espírito que fez João Batista, antes de vir para a terra, já sacudiu o ventre da mãe dele, Isabel. Lá em João, ele é o Consolador, o Espírito da verdade. Em Atos dos Apóstolos, ele é o Espírito que desceu como som, como vento e como fogo no dia do Pentecoste para inaugurar os crentes, para encher os crentes e inaugurar a igreja. Em Romanos, ele é o Espírito da justificação dos culpados pela lei. Em 1 Coríntios, ele é o Espírito que distribui os dons espirituais. Em 2 Coríntios, ele é o Espírito da liberdade. E onde ele está, não tem prisão, mas tem libertação. Em Gálatas, ele é o Espírito da promessa manifestado. Em Efésios, ele é o Espírito da revelação, o Espírito da sabedoria, o Espírito que nos enche. Em Filipenses, ele é o Espírito de Jesus Cristo. Em Colossenses, ele é o Espírito que eleva os nossos pensamentos para as coisas lá de cima. Em 1 Tessalonicenses, ele é o Espírito do gozo. Em 2 Tessalonicenses, ele é o Espírito que ainda detém o homem da iniquidade. Em 1 Timóteo, ele é o Espírito que expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Em 2 Timóteo, ele é o Espírito do depósito, ele é o Espírito do amor, o Espírito da moderação e o Espírito do poder. Em Hebreus, em Filemon, ele é o Espírito perdoador. Em Tito, ele é o Espírito da regeneração, o Espírito que nos lava com a água chamada palavra. Em Hebreus, ele é o Espírito Santo eterno que não pode ser ultrajado. Em Tiago, ele é o Espírito que tem fortes ciúmes de nós. Em 1 João, em 1 Pedro, ele é o Espírito da glória de Deus. Em 2 Pedro, ele é o Espírito que inspirou os homens santos, que moveu os homens santos a falarem de Deus. Em 1 João, ele é o maior que está conosco, o Espírito maior. Em 2 João, ele é o Espírito amoroso. Em 3 João, é o Espírito absoluto. Em Judas, ele é o Espírito da edificação. No Apocalipse, ele é o Espírito que fala com a igreja de Éfeso, o Espírito que fala com a igreja de Filadélfia, de Esmirna, o Espírito que fala com a igreja de Pérgamo, o Espírito que fala com a igreja de Tiatira, o Espírito que fala com a igreja de Sardes, o Espírito que fala com a Laodiceia, o Espírito que fala com a igreja de Laodiceia, o Espírito que arrebatou João e mostrou o trono do céu, o Espírito que estava ali no Apocalipse 19:11, o Espírito da profecia, o Espírito que vai levar a igreja, o Espírito que vai levar a igreja. E nessa noite eu tenho uma notícia para os espirituais e para as espirituais de Deus: toda ação tem uma reação. Por favor, feche os seus olhos e permita que esse pregador seja usado profeticamente por sua vida.
forte, os espirituais vão receber algo agora da parte de Deus. Só quem quer fogo de Deus na sua vida para queimar alguma coisa ruim que estava vindo contra você. Levante a sua mão direita agora e profeticamente vai recebendo agora. Do meu lado direito, o Espírito Santo vai indicar uma pessoa que está também precisando de fogo, que está também querendo fogo da tua parte. A tua palavra diz em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagais o Espírito. Só quem quer ver o Espírito Santo aceso no seu casamento, na sua história, na sua empresa, nas suas finanças. O que eu estou recebendo no meu lado direito da minha mão agora, seja liberado sobre a tua vida agora. Você está sentindo, está muito forte aqui do meu lado esquerdo, também está chegando agora. Vai receber aí por 15 segundos, sente essa unção mais forte, sendo liberada sobre a tua vida. Escreveu a carta aos Hebreus. Sabemos que ele é a carta do autor desconhecido. O único detalhe minucioso que podemos encontrar nesta carta é que o autor dela pode ter certeza que ele foi um judeu, porque ele começa no capítulo 1, a partir do versículo 1, verbalizando acerca dos judeus. Depois ele coloca ele e outros mais como se desse a entender que ele fosse um judeu. Olha o que essa carta diz no capítulo 1, a partir do versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, primeira coisa, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Aí agora ele vai inserir ele. Falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a qual é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação pelos seus pecados, pelos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ninguém sabe se foi Paulo. Há também quem diga que foi o Apolo, porque ele era o único judeu na atualidade poderoso nas Escrituras. E a palavra, quando fala eloquente, não é que ele fosse pentecostal da vozona. Eloquente é quem tinha um conhecimento vasto da Torá. Era quem tinha um conhecimento vasto dos livros históricos. Era quem tinha um conhecimento vasto dos livros poéticos. Era quem tinha um conhecimento vasto dos profetas maiores. Era quem tinha um conhecimento vasto dos profetas menores. É tanto que esse homem, com todo o seu estudo, ele só chegou, ele conseguiu chegar até o último profeta da lei, João Batista. Ninguém sabe se foi o Barnabé, um também amigo de Paulo, cheio do conhecimento. Mas esse escritor aos Hebreus, no contexto do capítulo de número 3, ele vai dizer o seguinte: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Aí nós vamos ver agora Paulo também, se foi ele que escreveu, deixando um relato muito lindo à igreja de Filipenses. No capítulo de número 3, no versículo de número 2, ele vai dizer: não me aborreço de escrever as mesmas coisas, que é segurança para vós. Então o crente ouve as mesmas mensagens. Jesus está voltando, o Espírito Santo vai arrebatar a igreja. Fica na igreja, para de murmurar, para de reclamar. E essas mensagens, elas são segurança para você.
Essas mensagens que são muitas vezes repetidas, elas é que são as mensagens que causam impacto a nós outros. É as mensagens que nos confrontam para que a gente permaneça no Evangelho. E ele vai dizendo que nós devíamos atentar, agora não somente atentar, com mais diligência. Então o crente, ele tem que ter uma maior entrega, uma maior vigilância, uma maior observação naquilo que ele ouve, para que ele não seja desviado desse princípio ou destes princípios. Aí ele vai falar no versículo 2, já eu chego no 3, ele vai dizendo: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, percebamos que a palavra anjo na Bíblia, ela tem dois significados. A palavra angelos no hebraico significa mensageiro, como na nossa literalização também do Mateus 3 ou do Apocalipse 2, anjo se refere ao líder, ao pastor, aquele que foi inserido. Quase não coloca pastor, ainda tem igreja que não quer que se levante pastor, mas o pastor ficou por último, mas a igreja tem que ter pastor. Em Efésios 4:11 a Bíblia diz: e ele pôs uns na igreja, um apóstolo, evangelista, doutores, mestres. Aí quase não aparece o bichinho, mas apareceu aquele que é a maior referência, e pastores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem está entendendo, diga um amém. Anjos pode se referir ao Miguel, aquele que apareceu para Maria em Lucas 1. Anjos pode se referir aos serafins, aqueles que apareceram lá no Isaías 6. Anjos pode se referir ao Miguel, que significa quem é, ninguém é semelhante a Deus, aquele que apareceu no livro de Daniel. Anjos também você tem que ter cuidado, porque se refere ao diabo e aos demônios. Então existe essa distinção. Existe crentes que estão ouvindo palavras do pastor chamado diabos, demônios, e tem cristão que está ouvindo a verdadeira palavra do pastor chamado o homem de Deus, do santo lugar. Tem cristão que Deus está mandando anjos para ele, e tem cristão que está na vida dele os demônios apresentando a ele, acusando ele. Isso é tão forte que lá no Apocalipse 12, versículo de número 10, a Bíblia diz: e ouvi uma voz do céu que dizia: agora é chegada a força do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Se você quiser vencer o diabo nesse exato momento, nesse presente século, é só você ter o sangue de Jesus na sua história e a palavra do seu testemunho. Para você que precisa de mais vitória sobre o diabo, existem 3 formas de vencer o diabo. Você não precisa ter tanta Bíblia como eu tenho 18 livros da Bíblia, eu estou memorizando a carta aos Hebreus. Mas se você não tem muito conhecimento bíblico, mas você conhece o nome de Jesus, você sabe que Jesus vence o diabo. Sabe como é que você vence o diabo? Orando, dizendo: Satanás, sai do meu casamento, sai da minha casa, sai desse lar, no nome de Jesus. E ele sai, irmão. Não precisa ter conhecimento, não precisa ter muito conhecimento. É bem verdade que eu posso também vencer o diabo através do segundo método, o método chamado palavra. Quando você não tem muita oração, mas você também é um homem que vive a palavra, vive os princípios bíblicos, pode ter certeza que você vai ter vitória sobre o diabo, porque Jesus, ele venceu o diabo com palavra dele. Mas tem outros que vencem o diabo na oração. E a terceira forma de vencer o diabo é através do culto a Deus. Para quem não sabe, o diabo, ele fica endemoniado louco quando o crente vem para a igreja. Porque quanto mais o crente vem para a igreja, mais a limpeza acontece, mais ele é confrontado a permanecer aqui. Deus vai usar outro vaso, usa hoje, usa amanhã. Aí ele não quer, porque ele sabe que o crente na igreja é vitória contra ele. Você lembra que a última
última tentação de Jesus, olha o que foi que Jesus ensinou pra gente. A última tentação de Jesus, o diabo vê algumas coisas. Você já percebeu que a coisa mais difícil é o crente vir para a igreja? Tem uma das dificuldades mais difíceis que surgem na hora do culto. Você percebeu que tem crente que ele não consegue passar de 9 horas, que ele fica doido para terminar o culto, nem espera o final, que Deus pode ter um mando para ele no final grande. O diabo, ele tem umas coisas, irmão. A terceira tentação dele, ele trouxe as coisas para Jesus e disse assim, ó, tudo isso aqui eu te darei, se tu prostrado me adorares. Aí Jesus disse o que para ele? Jesus falou do culto. Quem falou do culto foi Jesus. Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Desceu agora do céu. Não existe só 3 formas, existe 4. Você quer ver, meu irmão, o diabo sair da tua história? Começa a adorar a Deus para você ver. Começa a ser um adorador, começa a viver o que você louva, começa a entender. Está chorando, está gemendo, começa a viver isso para você ver como ele perde. E a outra forma de vencer é essa nessa noite, é cultuando a Deus na terça, cultuando Ele na quarta, cultuando, é óbvio, os que podem, os que não podem, cultuam, adoram a Deus lá na empresa, na faculdade como eu, lá na sexta, vou para a igreja, no domingo, não tenho nada, não tenho meu compromisso, vou adorar e vou cultuar o meu Deus, e você vai ver o diabo cair. Há uma mulher na Bíblia, Juízes capítulo 4, a saber Jael, a Bíblia vai dizendo que o homem de Deus chamado Baraque, não é o Balaque lá de Balaão, é o Baraque. O Baraque, Deus queria dar vitória a ele, porque o Sísera, o capitão lá do exército de Canaã, ele só era abaixo do Jabim, estava com 20 anos que o Israel sofria na mão deles. Talvez você esteja aqui sofrendo na mão do Sísera. Eu quero te dizer que você não vai mais sofrer, não. Hoje Deus vai te dar a ferramenta aqui para você. Aí está lá, irmão, porque nem tudo, irmão, a gente sabe. Tem crente que ele lança a palavra profética, Deus não diz quem é a pessoa, porque Deus tem esses mistérios aí. Aí a pessoa vai lá, toma posse, aí você sabe quem é. Poxa, aquela mensagem que Deus me deu era para essa pessoa. Tem crente assim, irmão, tem crente que ele é tão abençoado por Deus que ele acaba, irmão, até com o ponteiro dentro da igreja, porque nem tudo às vezes o pastor sabe, nem tudo a pastora sabe. Aí vem, irmão, um crente cheio de Deus, aí Deus revela a ele o que estava acontecendo na igreja, o plano do diabo na igreja, a obra não para, não tem divisão. Você sabia que aconteceu isso lá no livro de Esté? Um homem chamado Mardoqueu ouviu a conversa, estava querendo matar o Assuero. Aí Mardoqueu, quando pegou, irmão, aquilo ali, Mardoqueu era cheio de Deus, acabou montando, disse que queriam matar o rei Assuero. Assuero continuou vivo e a igreja dos persas não fechou. É isso, irmão. Quando alguém, irmão, está se levantando, sendo usado pelo diabo, que o teu pastor não sabe, vai lá e abre os olhos, pastor, aquilo ali está acontecendo, pastor. Isso aí vai causar uma divisão, isso é coisa do diabo. Deus não nos chamou para ser Natan, Coreia e Abirão. Deus chamou para a gente ser o Moisés de Deus nessa geração. Você sabia que onde Deus precisa que alguém às vezes chegue junto dele? Havia um homem chamado Paulo, o maior apóstolo dos gentios. Aí os judeus tramaram algo no oculto. O segredo da maçonaria foi revelado. Quem soube? O sobrinho de Paulo soube o que estava acontecendo. O sobrinho de Paulo parece que ele entrou no grau 33 da maçonaria e descobriu. Aí ele chegou e disse para o romano o que queriam fazer, que os judeus não estavam comendo e nem bebendo enquanto não matasse Paulo, que eles iam matar Paulo. Quando ele fosse lá, depois já estava tudo feito. Foi o que aconteceu? O menino, irmão, o menino foi usado por Deus. O menino chegou até a autoridade tomou conhecimento. Paulo chegou ao conhecimento. Que foi que aconteceu? O mal não aconteceu. Deus levantou como águia. Cadê as águias de Deus aqui? Deus vai revelar algo para alguém, mas tem alguém que não sabe. Deus vai te usar para essa pessoa não perecer. E pode dizer amém? Aí o que aconteceu na história? Está lá a Débora. A Débora pegou e foi convidada. A Débora estava nas palmeiras, porque assim, irmão, palmeira é um lugar, é uma sombra boa. Tem crente aqui, irmão, que Deus vai colocar ele na palmeira de novo. Ele vai viver na sombra de Deus. Você sabia disso? Você já leu o provérbio? Você já leu Eclesiastes 7:12? A Bíblia diz que a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Deus vai te dar vida quando você estiver debaixo da palmeira. Debaixo da palmeira tem ministério. Debaixo da palmeira tem palavra profética. Debaixo da palmeira o diabo é derrotado. Deus está levantando as Déboras aqui para lançar a palavra profética sobre a tua casa. E o Císera
pensamento errado, mas ele vai cair. Aí está lá o Císera, aliás, vamos parar com o Císera, perdão. O Císera está lá com seus 900 carros de ferro. Aí Deus manda um enchente. Deus é assim, irmão. Tem crente que está com a porta fechada, ele manda terremoto. Mas o crente que está na guerra, Deus manda enchente contra o inimigo. Se você está na guerra, te prepara que vai vir enchente para parar isso que o diabo está fazendo no teu casamento, viu? Aí Deus mandou enchente, os carros ficaram atolados, os israelitas começaram a matar o exército de Canaã. Aí o diabo que é sujo correu, o Císera corre. Quando o Císera corre, o Císera chega num lugar, é como se fosse essa igreja aqui. Chegou no lugar, quando ele chegou, ele viu uma mulher lá simples, que não tinha muito conhecimento, mas era uma mulher casada, a mulher de Hebe, a Jael. A Jael, quando viu o Císera, ela sabia quem era o Císera, ela conhecia as proezas de Císera, ela já sabia o que era Císera, e ela estava esperando o Císera vir. É isso, irmão. Quando o Císera vir, você vai atacar. Não é que você vai atrás do Císera. Deixa eu dizer uma outra verdade, já eu volto para Jael. Tem muito crente atacando o diabo. Você sabia que tem crente que passa 24 horas, tem crente que às vezes no trânsito ele está atribulado, ele diz: sai, Satanás. Não pode ter raiva, ele diz: Satanás, para de dar os teus lábios para o diabo, irmão. Tem crente aí direto atribuindo as coisas ao diabo, dizendo que o diabo é culpado disso, culpado daquilo, passa o dia todinho pedindo oração, falando do diabo. Irmão, o diabo se levantou por isso aqui, e não olha aí o diabo. Aí você vê esse crente, parece que a metade da vida do crente é lutando contra o diabo. Aí não consegue ter vitória porque está lutando errado. Jesus vai nos ensinar algo tremendo em Mateus 4. Mateus 4, Jesus estava jejuando para ser tentado pelo diabo. Jesus, depois de jejuar, estava. Só que Jesus não atacou o diabo. Jesus sabe o perigo. Jesus sabe que é o diabo, que a gente não deve brincar com ele. Não deve estar assim procurando ele. Aí quem atacou Jesus foi o diabo. Jesus não atacou ele. O diabo veio com o ataque primeiro. É assim, irmão, o diabo vem com o ataque primeiro, você vai com o contra-ataque. Aprenda o que Jesus fez contra ele. Ele atacou Jesus. Chegou e disse: é Espírito de Deus, Mateus 4:4. Transforma essas pedras em pães. Contra-ataque de Jesus. Está escrito: nem só no pão viverá o homem, mas em toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí Jesus Cristo recebeu o segundo ataque. Ele levou Jesus lá no pináculo do templo, pula daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos ele dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão pela mão para que tu não tropece numa pedra. Veio o contra-ataque de Jesus. Jesus contra-atacou e disse: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo veio para o terceiro ataque, levou ele para parte do templo e disse: tudo isso aqui eu te darei se tu prostrar e me adorares. Atacou Jesus pela terceira vez. Era de Jesus. O contra-ataque: está escrito: vai-te, Satanás, porque o Senhor teu, está escrito, vai, Satanás, porque está escrito, perdão, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele prestarás culto. Se Jesus, que é Jesus, o diabo estava no deserto, irmão. Nem todo deserto tem só Jesus, não, irmão. Nem todo deserto tem só o Espírito de Jesus, não, irmão. O diabo também aparece na história do crente que está no deserto. Mas deixa eu te dizer, não se preocupa com ele, não, irmão. Ora, jejua, adora a Deus, glorifica, porque quando ele vier com o ataque, Deus vai te revelar. Aí você vai ter a palavra certa para contra-atacar. Ele dizendo: eu vou colocar a eternidade, você está escrito. Isaías 53:3. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aí ele vem com o ataque de novo: mas o teu pai morreu do câncer. Aí você diz: está escrito: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Eu agora não sou mais amaldiçoada, não, Satanás. Eu estou em Efésios 1:3. Aí você vê o diabo começando a sair, você começa a sentir a presença de Deus. Jael não atacou Císera. Císera que foi até Jael. Jael estava esperando ele espiritualmente. E assim, irmão, você tem que ter olhos de águia. Você tem que olhar as coisas boas e também as coisas ruins, para que elas não aconteçam com você. E chegou Císera. Quando Císera chegou logo atacando. Eu posso entrar atacando Jael. Aí ele entrou. Aí ele foi dando ordem: olha, vá atacando de novo. Se chegar alguém lá fora, diga que não tem ninguém aqui. Atacando Jael. Aí continuou atacando Jael, dizendo para ela o seguinte: olha, faça o seguinte, se ela me deu um pouquinho de água, atacando de novo a mulher, e ela não deu água a ele, foi o que ela fez. Ela agora vai contra-atacar ele. Depois que ele atacou ela demais, ela já sabia que ele era capaz. Depois que ela viu que ele não ia derrubar ela, porque
tinha alguém ali que estava com ela, chamado Deus. Aí ela foi para o contra-ataque. Quando ele se deitou no chão, quando ele dormiu, ela colocou um cobertor. Quando ela colocou o cobertor nele, ele dormiu, perdão. Aí o que acontece? Ela pegou uma estaca. Quando ela pegou uma estaca, ela matou o inimigo do país dela. Ela matou o maior adversário dela. Aí ela pegou ele, jogou ele para fora. Quem apareceu? Débora. Estava correndo atrás do Císera. Quem apareceu? Baraque. Estava correndo atrás do Císera. Quem apareceu? Israel. O que é que eu quero te dizer nessa noite? É que Deus vai fazer uma guerra dupla aqui. Um vai começar e o outro vai terminar a guerra. O diabo vai cair, vai correr de alguém, vai para outro. Só que esse outro alguém vai vencer o diabo. Porque tem gente assim que é mais forte do que o outro. Débora era mais forte do que Israel. O Císera sabia, não vou ficar, vou correr de Débora, porque senão Débora me pega. Só que ele não sabia que é pequenininha. Ah, meu Deus, nós temos esses dois tipos de crente nessa noite. Tem crente Débora aqui em Palmeira, crente forte, e se o diabo vir, o diabo leva um nocaute. Se o diabo vir, o diabo é derrotado. Mas tem outro pequenininho aqui que o diabo está perto. O diabo está pensando que vai continuar, mas não vai não. Contra-ataque nele, Israel. Contra-ataque nele, Israel. Deus manda te dizer que você vai contra-atacar. E a tua vida financeira, o benefício vai vir. A assinatura está vindo do céu. Deus manda te dizer que vai ter um contra-ataque teu que vai mexer no céu e a terra também vai ser mexida. A primeira coisa que Israel fez, Israel se deixou usar-se por Deus. Deus quer usar você também. A segunda coisa que Israel fez, para mim terminar, ela fez o seguinte: ela soube se comportar com sabedoria. Duas coisas aqui para homem e para mulher, porque não é só mulher que precisa de sabedoria, homem também. Provérbios 14 diz que a mulher sábia com sabedoria edifica a sua casa, mas a tola sem sabedoria com os próprios mãos a destrói. Homem também precisa de sabedoria. A Bíblia diz em Tiago 3,17 para todos nós, homem e mulher, a sabedoria que vem do alto, primeiramente pura, pacífica, moderada, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem imparcialidade e sem hipocrisia. Então vai para os dois agora, vai para a mulher e para o homem aqui. Aprenda a se comportar e a vencer o diabo com sabedoria. Augusto Cury disse uma frase que eu nunca vou me esquecer. Ele disse que os inteligentes aprendem com seus erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. É assim que Deus quer que você seja. Deus quer que você seja um sábio. Aprenda onde Israel está perdendo. Comece a pregar em casa, no jejum, na oração. Faça o teu quarto de guerra. E você vai ver, meu irmão, quando o diabo vir, ele vai pensar que ele está pequeno, mas o que está dentro de você, meu irmão, é tão grande. O seu treinamento é diferente. E Deus está levando um crente aqui com treinamento espiritual, viu? Tenho certeza que vai ter crente aqui, irmão, que não vai mais ter medo do diabo, não. O diabo não vai mais ter ânsia na tua vida, não. A terceira coisa que Israel fez, ela nunca obedeceu a voz do Císera. Foi ele que entrando, o enxerido, quando ele pediu água, ela não deu água para ele, porque crente que tem promessa tem que desobedecer o diabo. E Deus está te dizendo nessa noite: desobedeça a ele, porque eu quero te dar vitória. E tem alguém aqui nessa noite cuja vida espiritual não é das melhores, mas Deus manda te dizer que isso só vai mudar se você voltar a obedecer a ele, a Deus, e desobedecer o diabo. Israel nos ensinou que através da não obediência ao Císera, a vitória chega. Quarta coisa que Israel fez: Israel não tremeu. O crente assim, irmão, o demônio se manifesta da casa dele, tem que chamar o pastor nem pode, aí sai murmurando, sai da igreja. O pastor está fazendo outra obra. Começou a guerra, o pastor, e você tem que terminar. Pastor, não trema, irmão, você também tem mãos. 1 Timóteo 2,8, quero que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem coqueira. Levanta a mão que esse demônio cai, irmão. Israel não tremeu.
E a última coisa, para mim terminar. Israel, ela venceu. E vai terminar assim a tua história com vitória. E quem vai perder é o teu inimigo, o diabo. E eu vou liberar aqui uma palavra profética. Em 3 minutos eu passo, em 5 minutos eu passo o microfone. Porque tem alguém aqui que está pensando em desistir. Tem alguém que viu esse culto aqui, só Deus sabe o íntimo do teu coração. Só Deus sabe as vozes, os cíceros da maldade que se levantaram na tua casa. Só Deus sabe quem está agindo lá na tua casa. Mas Deus manda eu te dizer que Ele vai pegar a tua história pelo final. E vai fazer esse final terminar com vitória para você. Eclesiastes 7:8, melhor é o final das coisas do que o começo dela. Não terminou a tua história, não vai terminar desse jeito. Ageu 2:9, a glória da última casa será maior do que a primeira. Se o teu parente cair, Deus vai levantar de novo ele. Provérbios 24:16, 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ricos tropeçarão no seu próprio mal. Guarda isso aqui. Eu já fui professor do MMI, eu já fui aluno do MMI, eu nunca me esqueço o que foi dito lá por um homem chamado Silvio Mário. E eu vou só reportar o que ele fez. Porque assim, alguém pode lembrar da vitória que você teve. Você lembra que Paulo, ele repreendeu Pedro em Gálatas 1:12, mas sabe o que Pedro fez de Paulo? Pedro honrou Paulo. Quando Pedro estava terminando a segunda carta, ele se lembrou de Paulo. Ele diz assim no capítulo 3, versículo 15: tem por salvação a longanimidade do nosso Deus e do nosso irmão Paulo, que nos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso em todas as suas epístolas, entre as quais aponta difícil de se entender, em que doidos e constantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Outro vai falar bem de ti, outro irmão vai ver a tua vitória e vai ver, poxa, aquele irmão lá, no dia tal, eu vi com ele, Deus fez isso na vida dele. E para mim terminar com chave de ouro, eu quero te dizer que Deus vai começar a pegar a história de alguém aqui pelo final e vai fazer essa vitória se transformar no final. Ele vai fazer esse final terminar com vitória. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o diabo disser para você é o fim, Deus vai dizer sempre é o começo. Você entendeu? O diabo disse para Moisés no deserto de Sim, é o fim. Deus foi lá e disse, não é o final, Moisés, é apenas o começo. Você será o libertador de 3 milhões de hebreus. O diabo disse para Daniel na cova dos leões, para Esther, na época da escravidão, é o fim dessa semente de Abraão. Aí Deus disse, não é o fim não, Esther, é apenas o começo. Você será a rainha dos medos e dos persas. Para vergonha do diabo, você vai casar com o homem mais importante desse reino aqui, Esther. O diabo disse para Daniel na cova dos leões, é o fim desse homem que ora. Aí Deus disse, não é o final, Daniel, é apenas o começo. Os leões vão virar travesseiro, vai ter uma noite de vigília de vida aí. É apenas o começo, a tua história mudará o mundo. Daniel se tornou o primeiro escatológico na história profunda. O diabo disse para Jonas, eu vou matar o desobediente, só mata se não vier para a igreja. Se ficar lá no mundo ele mata, vem para a igreja para você ver como ele não mata. É o fim do desobediente. Aí Deus disse, não é o final, Jonas, é apenas o começo. Nínive será salva através da tua pregação. O diabo disse para João na ilha de Pátimos, é o fim. Aí Deus disse, não é o final, João, eu vou te tirar daí, da ilha de Pátimos, vou mostrar para o diabo o que é que eu vou fazer. Levou João para o céu, e quando João estava lá no céu, ele disse, é apenas o começo. Você escreverá a maior revelação de todos os tempos, o livro do Apocalipse. O diabo disse para Jesus na cruz, salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. É o fim do Messias, é o fim da igreja, é o fim. No terceiro dia Jesus ressuscitou e disse, não é o fim não. Todo o poder do céu e da terra me são entregues. Levante as mãos espirituais. Só quem estava pelo final aqui, meu irmão, Deus está te dizendo que tem uma vírgula. Não acabou não, é vírgula. E o que ele falou está de pé. E Deus manda te dizer que vai ter um começo.
no céu.